mais uma edição do nosso espaço de debate na Real, onde trazemos reflexões, mais uma edição, digamos assim, reflexões atuais que impactam diretamente a nossa sociedade. Hoje colocamos em análise uma questão que gera opiniões, divide, levanta importantes reflexões no mundo do trabalho e também dos negócios. Links profissionais, oportunidade justa ou porta efetivamente para o favoritismo. Num contexto em que as conexões e as redes de contacto têm cada vez mais peso nas oportunidades de emprego, promoção e crescimento profissional, surge uma dúvida legítima. Estaremos perante uma ferramenta legítima de progresso ou um mecanismo que alimenta a desigualdade e injustiças? Para nos ajudar a compreender este tema, temos aqui dois convidados dos três que estarão aqui conosco. Do meu lado direito, esquerdo para vocês, está o Francisco Nimi. Cissing, empreendedor, muito boa noite, bem-vindo. É um prazer e obrigado pela paciência depois dos contornos de ontem. Boa noite, a Rádio Real Paraíso. Boa noite, excelentíssimo moderador e jornalista Gilberto Cambuanda. Abílio, muito boa noite, bem-vindo. É um prazer estar consigo mais uma vez depois dos contornos de ontem. Saudações dignas ao Gilberto Cambuanda, saudações dignas ao meu colega de painel e também outra saudação vai a todos aqueles que neste preciso momento nos acompanham e também se esquecer, digamos, a equipa técnica que acredito eu que hoje está completamente preparada. Não foi fácil. Apesar de que nós Afirmativo. estamos a emitir na nossa página, mais uma vez ensaiamos, estava tudo bem, estamos a transmitir, digamos assim, na página do Aires Cambuanda e claro que nós estamos aqui como fonte alternativa, né? Estamos aqui a acompanhar. Olhando, digamos assim, para este contorno é sempre bom, né? Resiliência é fundamental, né, Francisco? Não desistir, né? Por acaso, a resiliência é bastante fundamental, porque é necessário que o homem seja persistente para aquilo que são os seus objetivos, de modo que no futuro próximo seja declarado como um homem vencedor. Exatamente. Ser vencedor. E também estamos a aguardar a qualquer momento do Júlio Lofa, ele que é, digamos assim, ativista social, a voz das comunidades que luta contra a exclusão e também pela transparência. A todos vocês, muito obrigado. Eu sou Gilberto Cambuanda, estarei aqui na moderação. A técnica e o controle do som e imagem é do Aires Cambuanda, que vai, digamos assim, melhorar cada vez mais. A supervisão da técnica é do Dilson Comando. Do outro lado, contamos também com o Moachia, que está aqui na assistência técnica e também em toda a realização. O Naldo está também aqui conosco, o rapaz que é de assistência para além do Eri, entre outros, Alexandre, que não estão aqui, mas também fazem parte da equipa. A supervisão geral é do Tiago Meis e eu sou Gilberto Cambuanda. Este programa tem sempre a parceria de diversas empresas como Instituto Politécnico Privado de Flor Nascente, estamos também com a MTK, segurança privada, já sabe, está com dificuldade de garantir melhor e a maior segurança, procure a MTK, segurança privada. JC Comércio, com diversos produtos de pastelaria e também outros, aqueles que você que é empreendedor para um restaurante, já sabe, a JC Comércio tem então diversos produtos para a sua empresa. Estamos também com a Lubito Trade Center, a Rinawell, a OT em Luanda, Bianet e Celcanis, entre outros. Bom, sem mais delongas, gostaria de começar com a Bíblia. Abílio, olhando para aquilo que é a definição de links, ontem falamos assim nos bastidores relativamente a esses aspectos. Links, quando olhamos para este termo, pressupõe efetivamente o quê? Links profissionais no contexto atual. Ora, primeiramente queríamos agradecer o convite que nos foi formulado, dizer que é sempre bom estarmos aqui mais uma vez, fazermos um exercício de cidadania, olhar naquilo que é o tema, muito pertinente, o tema atual e também atuante, e dentro daquilo que é
digamos, o nosso conceito, primeiramente importa aqui salientar de que os conceitos não são estáticos, são dinâmicos. Desta feita, é importante nós olharmos naquilo que é a originalidade, né, da palavra links. Uhum. E nós ontem já adiantamos aqui dizer que link é uma palavra inglesa Uhum. que significa elo de ligação. E dentro daquilo que são os ditames do grande sociólogo, de um grande sociólogo, esqueço-me aqui o nome, quando ele dizia que Pavlov, quando ele dizia que a sociedade, ou seja, o ser humano por natureza é um ser social. Uhum. E ser social Social e significa, sociável, né? lógico, ser Exatamente. social significa viver numa determinada sociedade. E só vive numa determinada sociedade, obviamente, quem tem alguma coisa para poder partilhar. E para nós partilharmos uma determinada coisa, importa aqui nós fazermos conexões, Uhum. importa aqui nós fazermos ligações, importa aqui nós fazermos relações com outras pessoas, para que aquilo de útil que nós temos, né, possamos partilhar. E aquilo que os outros tenham de útil também possam partilhar. Então aqui o link, se nós queremos pegar também dentro daquilo que é o campo jurídico, nós vamos aqui entender que link, De forma sim, de forma introdutória. introdutória, Exatamente. obviamente que link aqui nós vamos entender como relações jurídicas. Exatamente. Relações jurídicas. Jurídicas. Francisco, enquanto empreendedor, olhando para este termo de link, estamos a falar de quê? Ontem já falamos, aliás, introduziste mesmo que é uma linguagem conforme um site, é um local, né, de pesquisa, um motor de busca. Link, quer dizer o quê? Definindo. Links, mais uma vez, obrigado. Na verdade, links, Links. links Uhum. profissionais, trago isso aí, não quer seja, quando estamos a falar de links profissionais, estamos a falar de toda a área profissional. Uhum. E até certo ponto fiquei aqui meio descorado com a douta Uhum. definição ou introdução do meu colega de painel, Uhum. que fez-lo muito bem e de forma bem conseguida. E também entendo ou acho que os nossos telespectadores vão até certo ponto ter o beneplácito de poder dar aqui essa crença na definição apresentada ao Dr. Abílio. Contudo, tenho aqui uma introdução ou definição muito limitada, face já recito aqui o sucesso da definição apresentada pelo Dr. Abílio. Quero aqui dizer que links profissionais são pressupostos ou requisitos necessários para a prossecução dos resultados da nossa vida profissional. Nos dias de hoje, todo e qualquer sujeito que não tem link, nem sequer consegue criar um link, infelizmente poderá ver os seus resultados profícuos totalmente descambado, porque link é o elo de comunicação, Bom, vamos, é o elo de vamos ficar por ali. ligação. Estamos numa primeira fase de forma introdutória. É o elo de ligação. Júlio Lofa, muito boa noite, bem-vindo. É um prazer. Desde já quero agradecer. Já fiz aos outros pela paciência. Isso demonstra o compromisso com a rádio e também com a sociedade. Bem-vindo de volta. É um prazer de novo. Boa noite, Gil. Boa noite aos meus companheiros do painel. Muito obrigado a todos vocês, a equipe técnica que Conseguiram dar de volta. isso é uma coisa que merece todos os elogios possíveis, porque a situação da internet no país, particularmente na província de Benguela, não está fácil. Não está. Então, esse exercício é merecedor de muito reconhecimento, mas também podemos estender as nossas saudações aqui para o público ouvinte, público ouvinte e telespectador de Real Paraíso, pelo espaço e pelo tempo que puderam permanecer
no ar, enquanto nós estivermos cá também. E de resto, mais uma vez, agradecer a Deus por estarmos a continuar vivos e que não está a chover. Exatamente, não está a chover. Vamos chovendo com palavras relativamente à questão do link. Link, em termos assim de definição, pressupõe dizer o quê, Júlio? Ah, pronto, link, Links, né? o que nós podemos, tanto faz, Uhum. links e link. Uhum. O que nós queremos trazer aqui para o conhecimento de todos, espero que não me faça repetir, mas é uma expressão trazida pelo mundo informático. E depois essa expressão que no mundo informático significa ligação, né? Abertura, yeah? Conexão, né? Conexão. Uhum. Portanto, esta expressão ganhou também um espaço no linguajar da vulgo, ou seja, no português. Hoje, a palavra, apesar de ser de origem inglesa, em português nós usamos também sem problema nenhum, ou seja, o estrangeirismo tomou conta do espaço, né, em língua portuguesa, e a palavra link tem estado a ser usada para representar naturalmente espaço de abertura, conexões, acima de tudo, influência, se podemos considerar. Aqui, nessa conversa que nós estamos a ter, era importante que nós orientássemos os nossos resultados, porque quando estamos a falar de link, e eu, aqui enquanto ativista social, sinto-me forçado a trazer aquilo que a sociedade toma hoje como link. E a sociedade hoje reparte o link em duas formas principalmente. Né? Uma que é influenciar, quer seja negativa ou positivamente, né? Para alcançar determinados resultados, e a outra que é naturalmente aquela conexão que pode representar rede, né? Que abre portas e oportunidades para as pessoas, né? Então nós precisamos ver como é que nós vamos abordar essa situação dos Dos links. links. Exatamente. Para você que está do outro lado, continue a acompanhar esta emissão. Estamos a transmitir em direto a partir da página do Aires, que é o Paulino Cambuanda, tendo em conta a questão da internet, mas assim que gostaríamos mesmo de estar no ar, estamos assim no ar e estamos a partilhar. Partilhe também esta live e acompanhe-nos em diversos cantos de Angola. A pergunta é para os três. Em Angola, o mérito ainda é o principal critério de acesso ou a questão de oportunidades? Olhando para o critério link. Bom, cada um pode responder, né? Tá no ar. Olhando para a questão, para o nosso país, a questão do mérito ainda é o principal critério de acesso às oportunidades ou a questão do link ainda fala mais alto relativamente à questão da meritocracia? Olhando para o quadro angolano, sabemos que há quem diga que há vários concursos e não só, e há sempre a questão de, até chamada, falamos ontem aqui com o Júlio, uma palavra que antigamente ela caiu em desuso, cunha. Como é que olham para esse critério todo? Mas pode responder para está no ar, né? Por acaso a pergunta é bastante pertinente, Uhum, mas me preocupa aqui a descodificação da pergunta feita pelo jornalista. uhum. Eu, da minha parte e de forma muito particular, eu entendo que o link está associado à meritocracia. Eu não entendo que o Olhando mérito. para a palavra, aliás, o Júlio trouxe aqui um dado onde as pessoas, quando olham para os links, se calhar no sentido de influência, no sentido para ter acesso. Sim. É nessa vertente, né? Razão pela qual estamos aqui com a ajuda do nosso Jurista. jurista, que é para esclarecer. Uhum, O que acontece nos dias de hoje, há essa confusão uhum, no uso da palavra ou até de certos institutos. uhum. Vamos aqui dizer que devemos aqui, primeiro, separar quando é que estamos diante de links profissionais e quando é que estamos de um tráfico de influência e quando é que estamos diante de um nepotismo, para que possamos brindar os nossos telespectadores de forma muito clara. Agora, quando o Tio Gilberto apresentou essa pergunta,
me encurralei um pouco, porque na minha visão, entendo eu que links é fruto do mérito que a pessoa vai acumulando. Vamos supor. Todo sujeito que cria conexões, que cria elos de ligações bastante fortes, excluindo-se do nepotismo e do tráfico de influência, esse acumulou mérito. Porque link está ligado ao êxito ou ao resultado alcançado no exercício das suas atividades. Esse é o meu Do ponto de entendimento. vista. Esse é o meu ponto de Exatamente. Bom, está no ar aqui, a qualquer momento o Júlio ou o Abílio pode, digamos assim, enquadrar também, olhando para aquilo que é o aqui companheiro Francisco fala do link numa perspectiva de mérito, né? Daí colocamos nosso tema links profissionais, digamos assim, olhando para aquilo que é oportunidade justa ou porta para o favoritismo, né? Nesse sentido. Júlio, em Angola, a meritocracia ainda é o principal critério ou olhando para a questão dos acessos, né? Enquanto ativista tem feito um barômetro, né? Nós podemos dizer que a situação a situação vamos dizer, a situação da empregabilidade em Angola, ela é perniciosa para que a meritocracia não seja um critério De acesso principal. principal, exatamente. Sim, a nossa realidade traz desafios muito grandes. Os economistas dizem que quando há pouca oferta, maior é a procura, né? E quando a procura é maior, portanto, quem oferece as oportunidades, naturalmente, ele sente-se pressionado. E de toda e qualquer forma, ele é tentado muitas vezes a ultrapassar os critérios normais. Por quê? Porque todos querem, a qualquer custo, ter acesso ao bem. E aqui o bem que nós queremos nos referir, por exemplo, é a oportunidade de emprego. Tá? Em Angola, a gente sabe que o déficit, ou seja, o índice de desemprego é muito alto. Nós estamos entre os 20 e 25, mais ou menos 23% da desempregabilidade. E a gente sabe como é que são os nossos dados, né? E porque se formos mais para lá, mais para fundo, vamos encontrar uma realidade muito mais difícil do ponto de vista da empregabilidade. E isso faz com que muitas vezes aquelas pessoas que queiram aceder ao emprego por mérito não consigam. E não são poucas vezes que nós estamos habituados a falar, as pessoas a falarem por terem comprado uma vaga de emprego. Exatamente. Isso acontece em todos os setores. Independentemente da meritocracia. Não são poucas vezes que a gente ouve falar que as pessoas hoje acumulam dinheiro para comprar emprego, uma coisa que já é caricata. Né? A nossa realidade é essa. Então, nós não temos voltas para dar. Compra-se emprego no Ministério da Saúde, compra-se emprego no Ministério da Educação, compra-se emprego no Ministério da Justiça, compra-se emprego em todo sítio onde há oportunidade de vaga de emprego, as pessoas estão preparadas para comprar. E o que nós estamos aqui a dizer é denunciado por muitas vezes os casos que vêm à superfície. Ou seja, não são poucas vezes que dizemos, olha, ouvimos falar de que fulano de tal está a contas com o tribunal ou com a justiça porque recebeu dinheiro de A ou B, garantindo vagas para que quando o concurso abrisse, essas pessoas tivessem acesso. E quando você, até pode ser alguém que tenha mérito, mas se tiver a usar esses canais para aceder ao emprego, então não pode falar mais de mérito. O mérito tem que ficar de parte. Aí o mérito não existe. Por mais que seja um quadro com uma nota 19... Se você entrar pela porta do cavalo, né? Ou pela porta do cavalo, naturalmente saiba que você não entrou com mérito. É preciso que sejamos humildes para podermos reconhecer isso. E aqui não estamos a dizer para culpar quem o faz.
Não é essa a nossa intenção, porque isso em algum momento o comportamento é como se fosse desde a selva. Então safa-se quem puder. E as pessoas têm muitas vezes optado pela estratégia de safa-se quem puder. E muitas vezes, neste país, se você arma-se, por exemplo, alguém exemplar e quer ser justo, quer ser alguém que ganha as coisas com mérito, é subalternizado para as outras oportunidades, não mesmo aquelas que menos importantes. Não são poucas vezes que as pessoas passaram muitas vezes, não são poucas vezes que muita gente reclamou sobre o concurso na AGT. Só agora é que esses concursos são mais ou menos divulgados, mas não são poucas vezes que as pessoas não reclamaram ou reclamaram sobre os concursos na Sonangol. Os concursos na Sonangol quase que não são divulgados. Estamos a falar concursos para acesso a emprego. Portanto, essas situações que nós estamos aqui a apontar, elas podem ser tidas como indicadores de que, afinal de contas, aqui a meritocracia, em algum momento, ela não se faz sentir. Mais do que isso, depois chega uma altura que também há escalonamento, se assim podemos dizer. Ou seja, há empregos hoje que os concursos são assim, abertos e acontecem. Ou transparência, ou aí o termo transparência Mas pelo colocamos com as devidas aspas. Pelo menos os concursos estão divulgados e acontecem. Até porque não são poucas vezes também que nós ouvimos histórias de alguns dos nossos influentes, queremos dizer, para não falar governantes, mas alguns influentes que, por castigo, né, arranjaram emprego aos seus filhos no Ministério da Educação. Né? Por castigo. Quer dizer, é castigo. Por castigo. Vai na sim. educação Você porque vai, é um castigo. por castigo você vai ser professor. Entende mais ou menos a situação? Quer dizer, nós temos uma situação que, se for nesse sentido que nós estamos a falar de link, então esses links não são corretos. Há aqui uma violação clara, e aqui depois o Múvia ajuda-nos a esclarecer temos isso. já uma pergunta mesmo. Exatamente, há aqui uma violação clara de um direito que é garantido pela Constituição da República de Angola, que é todos nós temos oportunidades iguais ao nível do país. E é responsabilidade do Estado angolano garantir que essas oportunidades sejam iguais para todos os cidadãos. Então, se uns acedem ao emprego com links, nesse sentido de link que nós queremos nos referir, e aqui para dizer que o que se nos apresenta tecnicamente como link é interessante, mas neste sentido daquilo que é a praxe. Depois vamos falar do link dia no sentido de network, daquelas conexões. No sentido do nosso dia a dia aqui. Pessoal. Não, é aqui uma violação de um direito, porque uns têm maior oportunidade do que os outros, né? E não é por isso, não é à toa que muitas pessoas nesse país depois começaram a mudar nomes. Porque há nomes que já... Sim, há um nome que garante acesso. Lofa, tá entendendo? Você não tem acesso. Há nome que já garante acesso. As pessoas começaram para ir Fernandes, dos Santos, estamos a entender? Porque esses nomes... Gurgel, Rangel... Prata. Exatamente isso. Esses nomes também acabavam já fazendo um link, mesmo que não fosse um link intencional, ou seja, mesmo que não fosse um contacto. Não, esse aqui, entre o Lofa e o Fernandes, quem é que passa? Né? Numa questão... Júlio, sem lhe cortar, porque existe alguém que já dizia assim, pelo facto de ter um nome, que não vou aqui dizer, teve sempre acesso livre a trânsito. E pronto, é um pouco isso. Eu tenho um amigo, que o nome dele é Isaac dos Anjos. Tá? Isaac dos Anjos, vive no Lubito. Exatamente. Isaac dos Anjos. Bom, são exemplos. Abílio, olhando para a questão, não vou já lhe colocar melhor a questão do favoritismo, mas vou já aproveitar mesmo, porque o Júlio deu aqui uma pincelada mais abrangente. Este é para si mesmo. O favorecimento com base a links pode configurar, digamos assim, a igualdade, a ilegalidade melhor, ou violação digamos, dos princípios éticos. É crime? Sim, do ponto de vista ético, obviamente que é erro. É um grande erro. Primeiro, é importante também nós percebermos que... Sim, é importante nós percebermos que, primeiro, os links têm as suas vantagens.
os links também podem ser considerados como oportunidades. São oportunidades quando a questão do mérito, e já disse aqui muito bem o Mano Lofa, quando a questão, digamos, do mérito está lá, quando a questão da meritocracia está lá, quando a pessoa é indicada por competência, porque sabe, domina Mesmo passando pela porta do cavalo, né? não, aqui estamos a dizer assim, desde que ele é competente naquela área, obviamente que aqui vamos dizer que houve uma oportunidade para esta pessoa. Configura ilegalidade ou não? Ora, Viola os princípios éticos ou não? Aqui vamos entrar numa conversa que nós tivemos ontem com o Mano Love. Se olharmos para o setor privado, aqui não há nenhum crime. Se olharmos para o setor privado, não há nenhum crime. Doutor Abílio, o setor privado não se baseia na Lei Geral de Trabalho, não é igual. Permita que eu diga. Ou há outra lei para o setor privado? Permita que eu diga. Para o setor privado, não vamos configurar aqui um crime. Por quê? Porque, para além da Lei Geral do Trabalho, as empresas privadas têm um regulamento interno. E o regulamento interno é estabelecido de acordo, digamos, aquilo que a entidade empregadora bem quiser, sem ferir aquilo que realmente são os princípios, sem ferir aquilo que realmente são os direitos que a própria Lei Geral do Trabalho estabelece. Aí estamos juntos. Agora, se nós cairmos, digamos, no setor público, obviamente que ali sim, a questão do link cai por terra, né? A questão do mérito cai por terra. Por quê? Porque para mim ter acesso a um posto de emprego, para mim ter acesso a um ingresso à função pública, eu preciso de fazer um concurso. E aqui o concurso deve obedecer o princípio da democracia e o princípio da justiça. Ok? Olhando para a lei de base da função pública, estamos a falar da lei 26/22, conjugando aqui com o decreto presidencial 160/18. Para mim fazer concurso público, ou seja, para mim ter acesso à função pública, eu tenho que fazer um concurso público. E o concurso público é para todos, olhando aqui no princípio da igualdade. Todos somos iguais perante a lei. Aí sim, todos nós vamos entrar pela mesma porta. Agora, se nós passarmos para a porta A e há outras pessoas que passaram para a porta B ou C, portas desconhecidas, obviamente que aquilo que nós vamos cair, digamos, no crime de tráfico de influência, previsto e punível pela lei número 38/20 de 11 de novembro. Estamos a falar aqui do nosso Código Penal, nos termos do artigo 366, como também podemos aqui subscrever o crime de quê? O crime de corrupção. E aqui podemos olhar nas duas perspectivas, a corrupção ativa e também a corrupção que é passiva. Porque para que exista o crime de corrupção, primeiro, o sujeito tem de ser revestido com, digamos, tem de ser, ou seja, tem que se configurar dentro daquilo que é a função pública. Ou seja, tem de ser alguém que é funcionário público. Se não for funcionário público a influenciar esta mesma vaga, obviamente cai por terra. Os chamados intermediários, não configura hoje também, para aqueles intermediários. Existem pessoas que recolhem documentos, digamos assim. Não, depois para o concurso público não há intermediário. Para o concurso, por isso que o concurso existem instituições apropriadas para o efeito. Existem instituições. Atualmente, mas já houve muitas vezes. Não, nós tínhamos o Tribunal de Contas que acompanhava o processo. Lógico. É? O concurso público. Para acesso, por exemplo, né? Teve uma negativa, depois o intermediário consegue a influência, depois consegue um 12. Lógico. Não, se assim for o caso, é claro que este indivíduo é punível, é responsabilizado pelo crime de que o intermediário ou aquele que trabalha naquele departamento. Neste caso, aqui nós podemos punir as duas pessoas, os dois sujeitos. Aqui nós não vamos cair se não haver, digamos, dividendo para a vaga. Aí sim, podemos consubstanciar, ou seja, podemos tipificar o crime de tráfico de influência. Agora, se houve aqui dividendo, vamos cair aqui no crime de corrupção. E a corrupção pune os dois sujeitos. Aquele que arranja a vaga, aquele que diz que tem a vaga,
e aquele que solicita a vaga. Por quê? Porque este que solicita a vaga sabe perfeitamente que para ter acesso à função pública eu tenho que fazer um concurso. Então, por que eu vou aceitar alguém me dizer que, olha, não, eu tenho uma vaga, dê-me X e tu vais conseguir, tu vais entrar. Obviamente que aqui vamos cair no crime de corrupção ativa e corrupção passiva. Exatamente. Bom, estamos agora com 19 e 4 minutos. Para você que está agora, corta para mim, Iris. Para você que agora chegou à nossa emissão, somos a Rádio Real Paraíso. Estamos aqui a transmitir em direto a partir da cidade de Ferro, Porto do Lubito, bairro do Morro da Rádio. É sempre um prazer. Somos a Real Paraíso, uma emissão que, digamos assim, estamos há 15 anos nestes parâmetros de rádio e também de transmissão via streaming e não só. É sempre um prazer saber que você está do outro lado. Links profissionais, oportunidade justa ou porta para o favoritismo é o nosso tema em debate. Ontem badalamos aqui, mas hoje é fonte alternativa. Estamos aqui a emitir na página do Aires e também estamos partilhamos, estamos a receber mensagens de muita gente que não está a conseguir partilhar, digamos assim, não está a conseguir entrar, mas nós já partilhamos, mandamos nos grupos do WhatsApp. Você também que está a acompanhar, mande nos grupos do WhatsApp para as pessoas, digamos assim, acompanharem esta emissão. Temos aqui agora algumas perguntas e você também que está do outro lado pode mandar perguntas, os nossos convidados vão responder. Estamos ainda a nos focar no link, no sentido de tráfico de influência ou não. É muito badalada a questão de influência. É uma pergunta mesmo aqui para todos. A falta de fiscalização ou falta, ou seja, ou falta, falta de fiscalização ou mudança de cultura, digamos assim, nas instituições para que o mérito seja a regra. Como combater a prática do nepotismo, favoritismo nas instituições? Apesar de que já se falou sobre isso, olhando para a questão dos links enquanto favoritismo. Está no ar, né? Pergunta. Bom, eu disse assim, olha, a, a falta de fiscalização ou falta de mudança de cultura nas instituições. E aqui partindo para que o mérito seja regra. O mérito para que seja regra é falta de fiscalização ou falta de mudança ou culturas institucionais? Para que o mérito seja a regra, acreditamos nós que é falta de fiscalização. Hoje em dia é quase normal. Só não lhe cortar. O Mano Júlio falou aqui de que hoje em dia já há vários concursos e há concursos daquela página, né, que me esqueço, tem INAB, né? INAB, que agora tem a capacidade de fazer concurso para. Ele é que escolhe, mas depois você vê alguns nomes, muitos nomes com algumas dúvidas também, mesmo sendo um concurso desse gênero. Falta de fiscalização, cultura institucionais, apesar de que hoje há concursos que estão, vou aplicar aqueles termos, agrupados, né? Há uma entidade que fiscaliza, que regulariza. Por exemplo, eu sou ministro da Educação, estou a precisar, digamos assim, de vários departamentos, não ainda como professor, canalizo para quê? Para o INAB, né? Para o INAP, então o INAP faz o concurso. Mesmo assim, há quem diga ainda há sempre algumas reticências. Cultura ou justeza? Me parece que, para além de ser a falta de fiscalização, também é falta de vontade. É possível ver a fragilidade das nossas instituições em termos de fiscalização. Muito recentemente estive com alguém que, por sinal, é alguém que tem uma posição muito bastante pesada naquilo que é o aparelho de Estado, e perguntei a ele o que está faltando. Ele, de forma muito direta, disse assim: tem algumas pessoas que têm que morrer. Perguntei por quê. Ele me disse: a nossa cultura está corrompida. Todo mundo quer entrar no Estado ou quer fazer parte do governo que é para tirar o seu maior dividendo. Não quer partilhar o lado positivo ou o benefício da boa gestão com todos. E mesmo assim fiquei meio indagado. Isso não é possível. Nosso Estado não reconhece a pena de morte. Como que o ilustre doutor traz essa abordagem? Ele disse: eu simplesmente apresentei aquilo que é a minha visão. Mas em contrapartida eu contestei e disse que este caminho não é o mais viável.
o que deve se fazer aqui é termos aqui, e o colega do painel jurista poderá me apoiar, é o nosso sistema de justiça ser mais eficaz. De modo que as pessoas sintam remorso ou receio de praticarem certos atos que preenchem determinados tipos legais de crime, ou que preenchem tipos legais de crime. De modo que a sociedade possa entrar num processo de disciplina. Esse é o lado que fragiliza a nossa sociedade. As pessoas não têm medo de poderem se locupletarem ou esvaziarem os cofres do Estado de benefício próprio em detrimento daqueles que, infelizmente, acabam por não se beneficiar daquilo que é os benefícios que o nosso país tem, que muita gente até já critica, diz que Angola é um país rico e a população é pobre, o que gera um contrassenso. Contraste muito grande, né? É um contraste muito grande. Em suma, é isso. Júlio, Há aqui vários fiscalização, aspectos. mudança de cultura. Vários aspectos. Podíamos dizer não na falta, mas na fraca. Uhum. Porque do ponto de vista institucional, o país tem caminhado, né, por criar várias instituições. Acho que o que mais temos aqui são instituições. Então, agora, depois de muito tempo, né, agora inventaram o IGAI, né, depois também tem coisa, tem a Eniesa, nós temos muitas Até o instituições. próprio Departamento de Fiscalização que suporta a fiscalização da administração também faz parte. Que é Instituto de Inspeção do Trabalho também. Tem vários. Exatamente. Nós estamos ricos, se poderíamos dizer, de instituições vocacionadas para a fiscalização. Portanto, desse prisma, nós não podíamos dizer sobre falta, mas podemos dizer sobre fraca. Há muita fraca capacidade das instituições poderem fazer o seu trabalho na vertente de fiscalização. E por que fraca? Por causa do link. É fraca porque em Angola os políticos vivem de favores. Favor de um, favor do outro, favor de um, favor do outro, e depois ele não tem a coragem de implementar aquilo que é legal, aquilo que é formal, por conta de estar a dever favor do outro. E isso aqui é abrangente. Estou a falar de políticos. E aqui é importante que as pessoas entendam-me. Então, o problema que nós temos hoje, enquanto se continuar desta forma, nós vamos continuar a alastrar o número de desempregados no nosso país, e porque não são poucos angolanos que com possibilidade estão a sair do país para irem em Portugal simplesmente para ser alguma coisa que aqui até também podiam ser. Mas como não é possível aqui, então as pessoas acabam indo para lá. E também não são poucos angolanos que aqui são explorados, principalmente pelos nossos irmãos chineses, que estão aqui a criar várias oportunidades de emprego, mas que no final de contas aquilo não é emprego, é nada mais do que uma escravatura. Portanto, e a juventude que nós temos hoje não é a mesma que a nossa. A juventude que temos hoje não é muito paciente. Ela não vive da fé, como nós muitas vezes vivemos. O jovem hoje quer o agora. Ele não é agora. A questão é que o mundo é exigente. O mundo é exigente. E para quem hoje vive a fazer do clique, ele tem o que precisa. É um clique hoje para ter. Você vai para o Google, escreve o que quer, quando dá o clique tem a resposta daquilo que está a investigar. Esperar que um rapaz desse, uma menina dessas, aprenda a esperar 1001 vezes, 1001 anos, como nós aprendemos no nosso tempo que não éramos na era do clique, nós estaremos a andar contra a versão. Não é que eles sejam imediatistas. Eu não concordo com essa abertura, com essa abordagem do imediatismo dos jovens atuais. A questão Mas tem é que ter paciência, Júlio. Não, eles têm. Só que têm paciência na velocidade do mundo do século XXI.
E é preciso que as autoridades entendam que esses são os seus desafios. Nós temos que olhar hoje para o jovem, que entendeu que juventude são 10, 15 anos e acaba. E depois vem outra idade. Não é tornar os jovens eternos jovens, não pode ser. É preciso compreender isso. E quando nós voltamos aos links, naturalmente nós criamos dificuldades para essa juventude. E aqui um Júlio Lofa, né, um Júlio Lofa que não é praticamente nenhum, o seu irmão que também não é nenhum. Então aqui a cadeia da pobreza começa a fazer um ciclo, né? Gira para os pais, gira para os filhos gira para os netos, gira para não sei o que o Estão resto. condenados à pobreza. Por quê? Porque, e se encontrar agora outro vaidoso, e eu aqui chamo-me vaidoso, alguém que dá-se ao luxo de ser reto, pior ainda, porque temos nesse país pessoas também que são retas, que não querem link. Temos pessoas que não querem link aqui, não estão interessadas com link. O link que nós estamos Querem a mesmo dizer... a chamada meritocracia. Elas, sim, exatamente isso. Elas não querem jogar, não querem fazer uso de influência, porque isso pode, de certo modo, atropelar aquela que é a educação dela do ponto de vista de consciência. Então, de consciência, digo. Então, esses que não querem, eles vão continuar da forma como estão. Portanto, mais uma vez, não é só cultura, não é só fiscalização, é um tipo de posicionamento que não se quer alterar e que continua a perigar, continua a condicionar a vida de muitos angolanos no nosso próprio país. Aqui precisamos olhar de que quem vai fazer link também prejudica os outros. Isso é importante do ponto de vista moral. Quem faz link deixa de tirar a oportunidade daquele que estudou, que se formou, que andou a batalhar todos os dias, que foi para a universidade ou qualquer seja que um instituto, estudou tanto, ralou tanto, para que um dia vá à AGT ou vá ao Ministério da Economia trabalhar, mas que ele não consegue chegar lá, porque o nome dele é tipo aqui só. Entende? Mais ou menos. Essa é uma abordagem que nós precisamos de trazer aqui. E agora? Quando é que nós vamos mudar uma realidade dessas? Eu não estou a ver, eu não consigo ter um horizonte. E aqui eu não sou também a favor da pena de morte, porque não existe no país. Não sou contra a pena de morte, porque também não existe no país. Mas eu entendo que há sim uma geração neste país que tem que morrer para esse país estar liberto. Não. Tá vendo? Sim, não é que tem que ser fuzilados, entenda uma coisa. É o sacrifício. Não precisam ser fuzilados. Não precisam ser fuzilados. Não precisam ser envenenados. Não precisam ser mortos. Júlio, está a dizer que existem jovens ou pessoas que têm que dar peito à bala? Não, há uma geração... Não é isso. Há uma geração de mais velhos que acostumaram-se ao poder. Eles têm que morrer. Nós vamos esperar quando eles morrerem. A nossa esperança é que as coisas mudem. Só que não achas que existem pessoas que estão enraizadas neste ciclo, digamos assim, vicioso? A questão falaste no princípio a questão dos nomes, né? Se o nome faz influência, não acha também que os hábitos e os costumes dessas pessoas é transmissível? É assim, cada história com os seus factos. É importante que nós reconheçamos isso. E ninguém pensava que o nosso país teria, né, essa velocidade que está a ter. Não estou a dizer que é muita nem pouca, mas depois que José Eduardo Santos saísse do poder. Então, cada história com os seus factos. É preciso que nós entendamos isso. E nós temos adultos que nunca ficaram com a bola. Vocês entendem isso? Os rapazes não entendem o termo cabola. Mas eu ainda... Nós temos adultos que nunca... Atenção, a qualquer momento pode interromper. Sim, isso é debate. Sim. Eu ainda acho. Sim, para não dizer que está sendo um monólogo. Não gostaria que o nosso debate focasse na vertente muito mais política. Eu acho. Não, quando estamos a falar disso. Eu entendo que aqui devemos ter um debate de modo a oferecer uma consulta gratuita aos nossos telespectadores. Porque nós sabemos que temos um sistema fragilizado. Um sistema em que as oportunidades são limitadas. Agora, o que os nossos telespectadores precisam saber é como sobreviverem e se aguentarem nesse tipo de contexto. Eu entendo que devíamos caminhar por esta fase, razão pela qual trouxe aqui a questão dos links, de modo que possamos oferecer essa consulta gratuita. E se nós sempre irmos por este caminho que
corrupção ou não corrupção, nepotismo ou não nepotismo, isso está claro. Que nós estamos mergulhados numa sociedade que vê esse caminho como a forma mais rápida de poderem obter determinados objetivos. Eu entendo que o que devemos fazer aqui é prestar uma assessoria gratuita, uma consulta gratuita, que é no sentido de orientar os jovens a adotarem um determinado... Você é livre, né, de expressar, né? Olhando para aquilo que é o Yeah, quadro. o que eu penso Sim. aqui é o seguinte: nós estamos num debate. Exatamente. Isso é muito importante. E no debate nós trazemos as nossas vertentes, a nossa conversa. Nossa, E é bom cada um só dizer. que se eu apareço, né, a trazer as coisas, a realidade, e o empresário aparece a dar oportunidade, isso é extremamente importante. Mas há uma coisa que nós angolanos temos que entender rapidamente, é que o Júlio Lofa, o Abílio Múvia e Francisco, empresário, não podem ser referências. Nós não podemos ser a regra, porque nós somos a exceção. Nós somos os que fugimos, né, da fórmula. Por quê? Porque há 100 pessoas, né, a mim atrás que não conseguem fazer o que eu faço. Há 100 pessoas atrás do empresário que não conseguem fazer o que eles fazem. Júlio, Essas pessoas têm que ter oportunidade.